17. Nós contra eles. Algumas páginas atrás discutimos dicas para neutralizar alguns dos nossos muitos lapsos mentais envolvendo dinheiro. Deveríamos reconhecer, porém, que saber como deveríamos mudar nossos comportamentos e de fato mudá-los são coisas bem diferentes. Isso é especialmente verdadeiro com o dinheiro, pois, além de combatermos nossas tendências, também combatemos um ambiente financeiro que o tempo todo procura nos fazer cair na tentação de tomar decisões ruins. Vivemos em um mundo onde forças externas querem algo de nós a todo tempo. Nosso dinheiro, nosso tempo, nossa atenção, o que torna difícil pensar racionalmente e agir com sabedoria. Por exemplo, sabemos que, enquanto os financiamentos imobiliários eram descritos apenas com base na taxa de juros, as pessoas podiam descobrir facilmente qual deles era o melhor negócio, ou seja, 9,5% ao ano é menos do que 10,25%. Mesmo assim, as pessoas não passam muito tempo tentando obter financiamentos mais baratos. Muitos não entendem que mesmo uma redução minúscula na porcentagem dos juros, como de 9,5 para 9,3 ao ano, resulta numa bela economia a longo prazo. É claro que a correção contratual do saldo devedor por um índice oficial de inflação complica ainda mais nossa avaliação e tomada de decisão. Mas quando os agentes dos financiamentos imobiliários acrescentam um sistema de pontos às suas opções, por exemplo, poderíamos pagar uma entrada de, digamos, R$ 50.000 para reduzir nossas prestações em, digamos, 0,25%. Nossa capacidade de comparar as ofertas sucumbe por completo. Subitamente, o cálculo vai de uma dimensão, porcentagens, para duas dimensões, entrada e porcentagens. E nesse ambiente de decisão ligeiramente mais complexo, cometemos mais erros. Ora, você poderia dizer, tudo bem, analisar coisas complexas é difícil, verdade. Mas os agentes de financiamentos imobiliários conhecem muito bem nossas dificuldades em calcular valores quando as opções possuem várias dimensões. E justamente por causa disso é que os financiamentos estão disponíveis com cada vez mais opções. Eles são apresentados como escolhas do consumidor e descritos como se fornecessem a oportunidade de tomar decisões informadas. Porém, claro, ter mais informações e opções significa que fica mais fácil cometer mais erros. Trata-se de um sistema criado para não ajudar, mas para agravar nossos equívocos financeiros. Assim, a luta para aprimorar o processo de tomada de decisões financeiras não é apenas contra nossas falhas pessoais, é também contra sistemas projetados para agravar essas falhas e tirar vantagem de nossas deficiências. De qualquer modo, devemos reagir mais enérgica e racionalmente. Precisamos individualmente adaptar nossos processos de pensamento para refletir de modo mais inteligente sobre como gastamos nosso dinheiro. E, como sociedade, pressupondo que queremos que as pessoas à nossa volta tomem decisões financeiras melhores, precisamos também projetar sistemas compatíveis com a forma como pensamos sobre dinheiro, para que nossas escolhas beneficiem a nós e a sociedade, não aqueles que podem explorar e abusar do nosso pensamento falho. Por isso, quanto mais entendermos nossas falhas e limitações atuais, mais bem equipados estaremos para lidar com elas amanhã. E ninguém consegue prever o futuro, nem sobre os nossos investimentos, nossa saúde e nossos empregos, nem sobre eventos mundiais, presidentes celebridade e robôs bebedores de vinho. O que sabemos é que o futuro tornará nossas decisões de gasto ainda mais desafiadoras. Do Bitcoin ao Apple Pay, scanners de retina, preferências da Amazon e entregas via drone, cada vez mais sistemas modernos são projetados para fazer com que gastemos mais, com mais facilidade e mais frequência. Estamos num ambiente ainda mais hostil à tomada de decisões ponderadas e fundamentadas e racionais. E por causa dessas ferramentas modernas, ficará mais difícil fazer escolhas que sirvam a nossos melhores interesses de longo prazo. A tentação da informação. Agora que sabemos que muitos interesses comerciais estão atrás do nosso tempo, do nosso dinheiro e da nossa atenção, podemos achar que existe algo que possamos fazer a respeito. Afinal, acreditamos que somos seres lógicos e racionais. Assim, se dispusermos das informações certas para tomarmos boas decisões, será que não tomaremos as decisões certas? A gente come demais? Então basta fornecer informações sobre as calorias que tudo se resolverá. Não poupamos o suficiente? É só começar a usar uma calculadora de aposentadoria e acompanhar o crescimento das nossas contas de poupança. Mandamos mensagens de texto enquanto dirigimos? É só mostrar para todo mundo os perigos envolvidos. Os jovens abandonam as escolas?
os médicos não lavam as mãos antes de atender seus pacientes? Basta explicar aos jovens por que deveriam permanecer na escola e aos médicos por que deveriam lavar as mãos. Infelizmente, a vida não é tão simples assim. A maioria dos problemas da vida moderna não se deve à falta de informações, o que explica por que nossas repetidas tentativas de melhoria de comportamento não dão resultado, mesmo quando fornecemos informações adicionais. Estamos num ponto de inflexão interessante na história, um ponto em que a tecnologia pode funcionar contra nós ou a nosso favor. Atualmente, grande parte da tecnologia financeira vem operando contra nós, porque a maioria é projetada para nos levar a gastar mais e mais rápido em vez de menos e mais tarde. A tecnologia também é projetada para fazer com que pensemos menos no gasto e com que a gente caia mais em tentação. Se contarmos apenas com nossos instintos e a tecnologia sempre disponível, ficamos à mercê de um número esmagador de mecanismos que nos influenciam a tomar a tentadora decisão de curto prazo repetidas vezes. Por exemplo, a carteira digital é promovida como o auge da evolução do consumo moderno. Livres de ter que carregar dinheiro vivo, podemos ser flexíveis, poupar tempo e nos concentrar menos na gestão do nosso dinheiro, enquanto somos munidos de dados para nos ajudar a analisar nossos gastos passados. Parece uma era utópica de euforia tecnológica. As filas serão curtas, as assinaturas serão mais rápidas, o acesso a produtos e serviços e a fruição deles serão mais fáceis, dinâmicas e sem atrito. O estorvo do pagamento será eliminado e mergulharemos em uma nova era pós-dinheiro de felicidade financeira. Mas não tão rápido, mas provavelmente essas ferramentas financeiras modernas agravarão ainda mais nosso comportamento consumista e gastaremos demais, fácil demais, impensadamente demais, rápido demais, com frequência exagerada. Esse futuro parece brilhante se formos um advogado ou um cobrador. Mas para a maioria de nós, esse brilho todo surge mesmo é das chamas consumindo nossa carteira. Não precisa ser assim. O número crescente de pessoas reconhece que a tecnologia projetada para tornar os gastos mais fáceis não os torna necessariamente melhores. Eles estão começando a pensar não apenas em ajustar seus comportamentos, mas em mudar seus ambientes financeiros, suas ferramentas financeiras e seus padrões financeiros. Devemos ampliar nosso conhecimento projetando sistemas, ambientes e tecnologias que nos ajudem em vez de tecnologias que nos levem para o caminho da tentação financeira. Podemos empregar os mesmos comportamentos e tecnologias que nos prejudicam para nos beneficiar. Virá-los de ponta cabeça, usar nossas peculiaridades a nosso favor. Como podemos transformar um ambiente financeiro? Como é possível criar sistemas que sejam o oposto do Apple Pay e do Android Pay? Ou seja, em vez de tornar os gastos mais descuidados, como podemos nos ajudar a pensar mais claramente a respeito? Não apenas agindo após terminar algo, como, por exemplo, criando um sistema contábil que registre nossas despesas depois de contraídas, mas desenvolvendo um sistema que nos ajude antes de tomarmos decisões financeiras. Como? Repensando como as ferramentas de pagamento deveriam funcionar para quem realmente somos. Pessoas com tempo, atenção e capacidade cognitiva limitados e várias peculiaridades. Ao começar a entender o que conseguimos ou não fazer bem, podemos projetar instrumentos de gastos e poupança capazes de nos ajudar de fato. Esperamos que este livro, as falhas humanas que ele expõe e o punhado de meios de usar essas falhas em nosso benefício, inspirem todos nós a dar os próximos passos e a desenvolver tais ferramentas. A psicologia dos apps. Vejamos o mundo dos apps, ou aplicativos. Desconhecidos uma década atrás, são agora os martelos e as chaves de fendas atuais. São ferramentas projetadas para entreter, educar e cativar. Se os apps podem nos ajudar nos quesitos de boa forma física e do bem-estar mental, por que não na boa forma financeira e no bem-estar fiscal também? E se para acompanharmos os custos de oportunidade, desenvolvêssemos um app que nos ajudasse a fazer uma série de comparações e cálculos o tempo todo? Poderia automatizar a comparação. Pensando em sapatos de R$300, plim! Bem, são 2 ingressos de cinema para você e sua cara metade, com pipoca durante e jantar e vinho após o filme. Quer investir na aparência ou na experiência? Para gerir os bons e maus aspectos da contabilidade mental, que tal apps que criem categorias e limites de gasto e depois ofereçam alertas quando um limite de uma categoria se aproxima? Com o intuito de combater a aversão à perda, talvez possamos desenvolver um app que calcule o valor esperado das nossas escolhas independentes, se a escolha está realmente enquadrada como um ganho ou prejuízo.
Quer vender sua casa? Talvez o app possa ajudá-lo a fixar o preço certo e superar seu apego subjetivo a ela. Essas são apenas algumas ideias iniciais. O conceito promissor é que os mesmos smartphones que levamos conosco a toda parte poderiam não apenas nos distrair e nos fazer cair em tentação, mas também fornecer ferramentas para tomarmos melhores decisões em tempo real. Existem vários programadores por aí prontos para ajudá-lo a desenvolver suas ideias e transformá-las em bons projetos. Excesso de algo bom. Existe um grupo crescente de pesquisas mostrando que o excesso de informações pode impedir a mudança de comportamento. Com apps monitorando o sono, a frequência cardíaca, as calorias, os exercícios, os passos, a quantidade de degraus de escada e a respiração, sem falar nos monitoramentos de gastos, uso de internet e outros comportamentos, vivemos em uma era de quantificação pessoal. Podemos saber instantaneamente quanto de tudo estamos fazendo, já fizemos e deveríamos fazer. Embora seja ótimo dispor dessas informações, o excesso de dados pode, na verdade, reduzir o prazer obtido mesmo de atividades saudáveis, como exercício físico, sono, dieta e poupança. À medida que os dados se acumulam e que precisamos fazer um esforço para medi-los, acompanhá-los e pensar neles, as próprias atividades podem deixar de ser um estilo de vida e se tornar trabalho. Com isso, nossa motivação para nos envolvermos nessas atividades saudáveis diminui. Assim, ainda que os dados devessem nos ajudar a entender o que deveríamos fazer, o excesso derrota nosso desejo de fazer algo em relação a eles. Como com todas as coisas, do vinho e do sorvete à tecnologia e às sonecas, moderação é o segredo. Sim, mesmo o vinho e o sorvete deveriam ser consumidos com moderação. Não queríamos incluir essa frase, mas nossos advogados e médicos insistiram. Raspe e ganhe. Como as carteiras eletrônicas atuais fazem com que fiquemos menos conscientes da dor do pagamento, num esforço para que aumentemos os gastos, poderíamos nos empenhar em ter mais consciência sobre os nossos gastos, o que aumentaria nossa dor do pagamento, o que, por sua vez, reduziria os gastos e elevaria o montante da poupança. Não pensamos em poupar dinheiro com muita frequência. Quando enfim refletimos sobre isso, nossos pensamentos raramente nos levam a economizar. Para testar até onde o projeto de carteiras digitais poderia influenciar o comportamento, Dan e seus colegas realizaram um experimento em larga escala, com milhares de clientes quenianos de um sistema via celular para economizar dinheiro. Alguns participantes receberam 2 mensagens de texto por semana. Uma no início da semana para lembrá-los de poupar e outra no final de semana com um resumo de sua poupança. Os outros participantes receberam lembretes ligeiramente diferentes, enviados como se viessem de seus filhos, pedindo que poupassem para o nosso futuro. 4 outros grupos foram subornados, em linguagem formal, financeiramente incentivados para poupar. Os integrantes do primeiro desses grupos obtiveram um bônus de 10% pelos primeiros 100 shillings que pouparam. Os do segundo grupo obtiveram um bônus de 20% pelos primeiros 100 shillings que pouparam. Os do terceiro e quarto grupos obtiveram os mesmos bônus de 10% e 20% pelos primeiros 100 shillings poupados, porém com aversão à perda. Nessas condições, os pesquisadores depositaram a quantia plena do bônus, 10 ou 20 shillings, em suas contas no início da semana. Os participantes foram informados de que receberiam o bônus com base em quanto pouparam e que o montante do bônus não poupado seria retirado de suas contas. Financeiramente, aquela abordagem de aversão à perda foi semelhante ao bônus normal no final de semana, mas a ideia foi que sentir o dinheiro deixando suas contas seria doloroso e faria com que os participantes aumentassem sua poupança. Um conjunto final de participantes recebeu aquelas mesmas mensagens de texto, mais uma moeda de cor dourada com os números 1 a 24 gravados nela, para indicar as 24 semanas de duração do plano. Pediu-se àqueles participantes que deixassem a moeda no local visível em sua casa e raspassem com uma faca o número daquela semana para indicar se haviam poupado ou não. Ao final de 6 meses, o comportamento cujo desempenho superou espetacularmente todos os outros foi, que rufem os tambores, o da moeda. Todos os demais resultaram em um pequeno aumento da poupança, mas aqueles que receberam a moeda pouparam cerca do dobro dos que receberam apenas mensagens de texto.
Você poderia pensar que o vencedor teria sido o bônus de 20%, ou talvez o bônus de 20% com aversão à perda. E foi isso que a maioria das pessoas previu como um meio mais eficaz de induzir as pessoas a poupar. Mas estaria equivocado. Como uma simples moeda fez uma diferença tão substancial no comportamento das pessoas? Não se esqueça de que os participantes receberam lembretes por meio de mensagens de texto para que poupassem. Quando você leva em conta a quantia que as pessoas pouparam em diferentes dias da semana, os resultados mostram que a moeda não surtiu efeito nos dias que as pessoas receberam lembretes. Seu maior impacto foi nos outros dias. A moeda dourada fez com que o ato de poupar se destacasse ao causar uma mudança nas coisas em que as pessoas estavam pensando no seu dia a dia. De tempos em tempos, reparavam na moeda dentro de casa. Ocasionalmente a tocavam, conversavam com ela, sobre ela, estavam conscientes de sua presença. Ao estar fisicamente presente, a moeda trouxe a ideia de poupar, e com ela o ato de poupar as vidas diárias dos participantes. Não o tempo todo, mas em certos momentos, e isso foi o suficiente para levá-los a agir e a fazer a diferença. Esse é um ótimo exemplo de como o nosso pensamento sobre dinheiro e nossas deficiências podem ser usadas em nosso benefício. Deveriam reagir com mais veemência no método que maximiza o nosso dinheiro. Um bônus por termos poupado, bônus que significa dinheiro grátis, mas não reagimos. Somos mais influenciados por algo que molda nossa memória, nossa atenção e nosso pensamento como a moeda. Em vez de lamentar esse fenômeno, que pode ser caracterizado como um distúrbio da personalidade financeira, podemos projetar sistemas que nos forneçam o equivalente a essa moeda em muitas áreas da vida, para nos motivar a poupar mais. Mostrando o valor. Podemos tornar essa ideia básica de que uma representação física da poupança a torna mais evidente para o poupador e estendê-la à comunidade como um todo, tentando ajustar valores sociais e delicadamente pressionando as pessoas a poupar em vez de consumir. Com frequência avaliamos o nível apropriado de gastos, observando o que nossos colegas e vizinhos estão fazendo, ao dar uma espiada nas casas, nos carros e nas férias deles. Essas são coisas que podemos ver. As poupanças, por outro lado, não são observáveis. Sem nos intrometermos ou contratarmos espiões ou hackers, não sabemos quanto nossos colegas ou amigos poupam para a aposentadoria. Só sabemos, em geral, quanto gastam com roupas novas, reforma da cozinha e carros. Por conta da nossa percepção, sentimos uma pressão social para competir com os vizinhos, nos gastos, mas não na poupança invisível. Vejamos outras culturas. Em alguns lugares na África, as pessoas poupam comprando mais cabras. Se estamos bem de vida, temos mais cabras em nossa propriedade e todo mundo sabe quantas temos. Existem outros lugares onde os habitantes poupam comprando tijolos, empilhando-os diante de suas casas até terem juntado o suficiente para construir outro cômodo. Nesse caso também, os outros sabem quantos tijolos cada um tem. Quando se trata de poupança, não existe nada semelhante na nossa cultura digital moderna. Ao depositarmos dinheiro em uma conta de poupança para a faculdade ou um fundo de aposentadoria, não obtemos uma fanfarra de trompetes ou um conjunto mais brilhante de lâmpadas natalinas. Quando compramos um presente para nossos filhos, eles sabem disso e podem se sentir gratos. Não é o que ocorre quando depositamos dinheiro na conta da poupança para a faculdade. Então, como dar visibilidade a essas coisas invisíveis, não apenas para que nossos bons comportamentos sejam reconhecidos, mas também para iniciar um diálogo sobre poupança entre as famílias e comunidades, de modo a obtermos o apoio dos outros para os sacrifícios financeiros que visam o futuro. Sacrifícios que geralmente são feitos quase em silêncio e em segredo. Como? Quando os americanos realizam um dever cívico na urna, eles obtêm um adesivo que diz: "Eu votei". Quando a democracia recentemente chegou a países como Iraque e Afeganistão, cidadãos orgulhosamente erguiam os dedos manchados de tinta púrpura como sinal de participação. Poderia haver algo semelhante para a tarefa de poupar? Algo para mostrar quais tipos de conta abrimos a fim de poupar para nós e nossos filhos? Poderíamos ganhar adesivos quando tivéssemos poupado mais de 15% de nossa renda? Pequenos troféus? Grandes estátuas? Cifrões escarlates em nossas lapelas e nossos lares? Seria de mau gosto instalar um desses termômetros enormes na frente da nossa casa, marcando cada etapa de poupança.
mas não há dúvida de que, se o fizéssemos, todos pouparíamos mais. Até que tais medidores se tornem culturalmente aceitos, será que poderíamos começar a celebrar quando quitamos nossa dívida de financiamento imobiliário ou as prestações dos carros? Em vez de uma festa de debutantes, seria uma festa de como juntei dinheiro para enviar meu filho à faculdade. Essas ideias podem não ser viáveis, mas o princípio de tornar visíveis as coisas invisíveis é algo que deveríamos desenvolver. Podemos começar encorajando conversas sobre o que é razoável poupar, de modo a competirmos não apenas por carros maiores, mas também por poupanças mais poupudas. Está vendo que pessoa boa eu sou? Os benefícios de exibirmos nossas sábias decisões e escolhas altruístas não se confinam ao mundo das finanças. Enaltecer bons comportamentos poderia ser útil em outras partes de nossa vida também. Vamos pegar o aquecimento global como exemplo. Sem contar o fato de separarmos o lixo para reciclagem e nos revoltarmos lendo as notícias de vez em quando, pouco de nós fazem sacrifícios pessoais com regularidade em prol do futuro do planeta. E se usássemos a substituição da recompensa para exibir o valor de tais decisões? Poderíamos basicamente induzir as pessoas a fazer a coisa certa pelas razões erradas? Bem, sim, poderíamos e fazemos. Pense no Toyota Prius e no Tesla. Esses carros, com motor elétrico menos poluente, permitem que os motoristas passem às demais pessoas a mensagem de quão generosos, maravilhosos, cuidadosos e melhores do que os outros eles são. Quem possui um Prius ou Tesla pode sorrir, olhar para si e pensar: eu sou uma pessoa boa. Pode também mostrar ao mundo que tomou essa decisão e acredita que os outros olham para ele e seu carro e dizem: nossa, que pessoa boa deve estar dirigindo essa obra-prima sustentável. A recompensa direta do combate ao aquecimento global pode não ser suficiente para todos, mas, se combinada com essa massagem egocêntrica, talvez leve mais pessoas a se preocuparem com a elevação do nível dos oceanos por 1 ou 2 dias. O futuro das crianças. Pesquisas mostram que quando os pais abrem uma conta poupança para a faculdade dos filhos, estes se saem melhor na vida. Alguns estados americanos estão combinando essa descoberta com outra igualmente importante, a de que, se pessoas pobres recebem alguns ativos, elas começam a poupar e têm futuros financeiros melhores. O efeito dotação, a aversão à perda, a contabilidade mental e a ancoragem são alguns dos mecanismos que contribuem para esses resultados positivos. As contas de desenvolvimento infantil existentes nos Estados Unidos são contas de poupança ou investimento visando o desenvolvimento a longo prazo. Esses planos fornecem aos novos pais e mães uma conta de poupança automática para a faculdade, com um saldo inicial de $500 ou $1.000, o recebimento de parcelas advinda de fontes públicas ou privadas, de valores correspondentes ao investimento próprio na poupança, extrato de contas, informações frequentes sobre faculdades e lembretes para continuarem poupando para este fim. Por que esses planos funcionam? Por muitas das mesmas razões pelas quais aqueles 100 shillings funcionaram na África. Além de ajudar as famílias a poupar dinheiro, essas contas atuam sobre nós em um nível psicológico. Lembram a pais e filhos que a faculdade é algo que pode ser alcançado, talvez até previsto na vida, e que poupar para ela é importante. Os extratos permitem que as famílias fiquem cientes do crescimento dos ativos. Além disso, as crianças que sabem que têm a capacidade e as ferramentas para cursar uma faculdade ficam mais confiantes, mais concentradas e mais orientadas para atingir essas metas futuras. E, finalmente, essas crianças e seus pais se tornam mais predispostos a desenvolver expectativas e uma identidade em torno do conceito de ir para a faculdade. As contas de desenvolvimento infantil são mais um exemplo de um ambiente financeiro intencionalmente projetado que valoriza a poupança e a mentalidade que a acompanha. Essas contas estimulam as pessoas a poupar, fornecem uma sensação de participação e as ajudam a superar o medo de ter que abrir mão de uma quantia de dinheiro no presente, realçando o valor de longo prazo de suas metas. Tudo isso, ainda que ligeiramente, faz com que a psicologia do dinheiro funcione a nosso favor. Escondendo o dinheiro de nós mesmos. A maioria das pessoas vive com uma renda fixa, salário, aposentadoria, pensão, etc., e certo nível de despesas fixas, moradia, transporte, alimentação e por aí vai. A sobra, diferença positiva entre receita e despesas fixas, é o que chamamos de dinheiro discricionário.
Deveríamos nos sentir à vontade gastando parte dessa quantia discricionária, mas também é recomendável evitar usar parte dele e, em vez disso, reclassificá-lo como poupança, gasto postergado ou fundo para emergências. O método que usamos para definir qual parte do nosso dinheiro discricionário vai para qual categoria, fácil de gastar ou inacessível, pode ser usado a nosso favor. Atualmente, a forma mais simples de mensurar o nosso dinheiro discricionário é observando quanto dinheiro temos em nossa conta corrente, ou seja, nosso saldo bancário. Se temos menos em conta ou sentimos que temos menos, isso restringe nosso comportamento de gasto. Se sentimos que temos um saldo maior, vamos em frente e gastamos mais. Existem várias formas de uso dessa regra do saldo bancário que nos beneficiam, induzindo-nos a poupar. Por exemplo, podemos transferir um pouco de dinheiro da conta corrente para uma conta poupança. Desse modo, nossa conta corrente estará ilusoriamente bem baixa, levando-nos a pensar que estamos mais pobres do que estamos de fato. Poderíamos produzir um resultado semelhante pedindo a nosso empregador que deposite diretamente parte do nosso salário em contas separadas, para nos ajudar a esquecer dessas poupanças. Com abordagens assim, poderíamos continuar usando o saldo da nossa conta como um indicador de que quanto deveríamos gastar, mas nos veríamos gastando menos ao cortar 1 ou 2 jantares ou guloseimas para ocasiões especiais, e isso reduziria nosso gasto geral. Basicamente, podemos diminuir gastos escondendo dinheiro de nós mesmos. Sim, se pararmos para pensar, é claro que nos lembramos de que estamos escondendo dinheiro e onde ele está. Mas podemos tirar proveito de nossa preguiça cognitiva e do fato de que não pensamos com tanta frequência em quanto dinheiro existe nas nossas outras contas. E pensamos nele ainda menos se o depósito for automático, sem que nós mesmos precisemos transferir dinheiro toda vez. Assim, enganar nós mesmos é uma estratégia fácil e útil. Não seria um engano permanente, mas com certeza impediria algumas despesas irracionais. Mais poder para você. Existem muitos outros truques que podemos usar para poupar dinheiro. Por exemplo, no Reino Unido, algumas pessoas têm a opção de colocar moedas em um medidor quando querem aquecer suas casas, aproveitando assim o poder mental da dor do pagamento para reduzir as contas de energia. Em vez de alguém ler o medidor mensalmente e depois enviar uma conta para você e um pouco depois você pagá-la, esses britânicos sentem frequentemente a dor psicológica de pagar por um pouco mais de aquecimento. Aí podem se tocar de que a solução é só vestir um casaco. Passando daqueles que contam moedas para os que têm dinheiro suficiente para se aquecer, esquecer de parte dele, especialistas da Fidelity Investments recentemente descobriram que os investidores cujas carteiras tiveram melhor desempenho foram aqueles que haviam se esquecido por completo de que as possuíam. Ou seja, os investidores que simplesmente deixaram seus investimentos de lado, sem tentar negociar ou gerir, sem serem aprisionados pelas tendências de comportamento de manada, de superenfatizar o preço, de ser avesso à perda, de supervalorizar o que possuem, de ser vítima de expectativas, saíram-se melhor. Ao fazer uma opção de investimento inteligente e depois não mexerem nele, minimizaram os erros envolvendo suas finanças. Podemos fazer isso também e olhar que, em algum lugar, existe uma grande conta de investimento, da qual nos esquecemos. A ilusão de riqueza. Reagimos de modos diferentes a nossa, tomar um expresso custa R$ 7,00 por dia e nossa, tomar um expresso todo dia custa R$ 2.555 por ano. Descrever o período de tempo em que uma quantia de dinheiro é gasta em horas, semanas, meses ou anos gera um impacto enorme sobre a forma como atribuímos valor e agimos com sabedoria em relação às nossas decisões de gasto. Num conjunto de experimentos, quando demos às pessoas um salário anual de R$ 70.000, mas os enquadramos como um pagamento de cerca de R$ 35,00 por hora, elas pouparam menos do que quando os definimos como uma soma anual de R$ 70.000. Quando nosso salário é apresentado como uma quantia anual, adotamos uma visão de longo prazo. Portanto, poupamos mais para a aposentadoria. Claro que nos Estados Unidos a maioria dos empregos de baixa renda são pagos por hora, o que costuma piorar o problema de falta de poupança para longo prazo. Esse fenômeno
qual um saldo total de R$ 100.000 no nosso plano de previdência privada parece maior do que o seu equivalente de R$ 500 mensais pelo resto da vida, é chamado de ilusão de riqueza. E, embora a ilusão de riqueza possa ser vista como uma falha em nosso modo de pensar, ela também pode ser usada para projetar planos de poupança que nos beneficiem. No caso da poupança para a aposentadoria, apresentar a renda total mensalmente deveria, portanto, causar a sensação de que estamos poupando menos do que precisamos e nos fazer pensar que seria melhor aumentar essa quantia e poupar mais. De forma semelhante, poderíamos colocar a renda mensal projetada para a época prevista de nossa aposentadoria, antes de quaisquer outras informações nos nossos extratos do plano de previdência privada, evidenciando que a necessidade de continuar investindo nessa conta continua grande. Alguns planos já deram passos nessa direção, com resultados positivos. Uma vez que entendamos melhor essas peculiaridades na forma como pensamos sobre números, podemos descobrir como utilizá-las para nosso proveito a longo prazo e mudar nosso comportamento e nossas opções de poupança. Parece que empregar o período de tempo certo é um fator importante. Para persuadir as pessoas a guardar dinheiro de seus salários, deveríamos enquadrar os rendimentos delas em termos atuais. Para persuadi-las de que precisarão de mais economias no futuro, deveríamos enquadrar os gastos em termos mensais. Além desses dispositivos de enquadramento numérico, existem outras formas úteis de lidar com a nossa renda ano a ano, com o intuito de aumentar a nossa felicidade e impedir decisões ruins de gastos. Quando temos uma renda regular, digamos, de R$ 5.000 por mês, costumamos aumentar nossas despesas habituais para se enquadrarem nessa faixa de 5.000. E se além disso nos concedermos um bônus, como usaríamos esse dinheiro? Certa ocasião, Dan pediu a seus alunos que imaginassem que trabalhavam para ele e poderiam obter um aumento de $1.000 mensais ou um bônus de $12.000 no fim do ano. Praticamente todos concordaram que um aumento mensal de $1.000 seria mais racional. Em primeiro lugar, receberiam dinheiro mais cedo. Todos também disseram que usariam o dinheiro de modo diverso, se, em vez de um aumento mensal, recebessem um bônus no fim de ano. Se o recebessem a cada mês, faria parte do fluxo regular de dinheiro e seria aplicado em coisas triviais, como contas e despesas mensais. Mas, se o recebessem no fim de ano, não faria parte da contabilidade mental que vem com o salário. Assim, eles se sentiriam mais livres para gastá-lo com compras especiais que os deixariam mais felizes em vez de simplesmente pagar contas. Felizmente, nem todos os $12.000 seriam gastos assim, mas parte deles seria usada com mais liberdade. Assim, se a escolha é entre um salário de R$ 6.000 mensais em vez de um de R$ 5.000 mensais, mais um bônus de fim de ano de R$ 12.000, o que aconteceria com a qualidade de vida? A pessoa de R$ 6.000 mensais provavelmente aumentaria sua qualidade de vida com um carro um pouquinho melhor, um apartamento mais bacaninha e refeições ligeiramente melhores, mas não conseguiria completar nenhuma compra mais substancial. Já a pessoa com um bônus seria capaz de fazer coisas especiais como comprar uma moto, fazer uma grande viagem nas férias ou aplicar em uma conta poupança ou outro tipo de investimento. Isso pode parecer uma contradição com o que acabamos de dizer sobre somas totais e poupança, mas 1. Aquilo foi poupança, isto é gasto. 2. Somos humanos. E 3. Ninguém jamais acreditou que o comportamento humano é coerente. As pessoas usam a expressão pague a si mesmo primeiro para falar de poupança, e é o que deveríamos fazer. Mas, se temos uma renda relativamente estável, uma forma útil de obter alguma alegria dela é reservando parte dessa renda regular, ajustando nossas despesas a um gasto padrão menor e usando essa reserva para nos conceder um bônus. Aí poderíamos usar parte desse bônus em algo que realmente curtimos. Sim, devemos alocar dinheiro investindo no futuro do nosso eu mais velho primeiro, mas podemos reservar um pouco para o nosso eu presente também.